Jesus, sobre todo nome, seu nome é poderoso. Jesus, sobre todo nome, seu nome é poderoso. Sobre todo nome, é poderoso. Eu aprecio cheiro de gente e cresço em meios aos transtornos da vida. É isso aí. Um escritor chamado Augusto Cury menciona essas palavras e diz a respeito da importância e da valorização das pessoas, do ser humano. E ele diz assim: algumas pessoas creram que poderiam cultivar a felicidade em laboratório. Isolaram-se do mundo, baniram as pessoas complicadas de sua história e as dificuldades de sua vida. Gritaram: estamos livres de problemas. Mas a felicidade sumiu e deixou-lhes um bilhete: eu aprecio cheiro de gente e cresço em meio aos transtornos da vida. Essas belas palavras de Augusto Cury nos faz repensar a respeito de Jesus. Por que ele vem ao mundo? Que tipo de milagre Jesus veio fazer? O que ele veio exatamente fazer? Jesus está preocupado com gente. É isso mesmo, com gente. Não com seu emprego, não com sua saúde, com seu dinheiro, com seu ministério, com seu pastorado. Não com esses tipos de coisas. Pouco importa para ele. Mas se preocupa amorosamente com seu coração, com gente, o seu estilo de vida, modo de pensar de si mesmo e o que você pensa a respeito dos outros. Esses outros, o que diz a palavra, é seu próximo. Ele veio para ensinar e tratar pessoas que precisam aceitar a si mesmo, aprender a suportar as pessoas como elas são. Jesus suportou Pedro, suportou Judas. Vamos e venhamos, ele suporta até você. Você já pensou nisso? Talvez eu sou pior que Pedro. Talvez eu sou pior que Judas. Talvez eu sou pior que meu amigo, fulano, ciclano, José, Maria, João. Então eu entendo que eu preciso mudar. Pedro não foi confiado aos olhos humanos, mas Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Através de você eu vou edificar a minha igreja. Você confiaria as chaves da igreja para um praquejador, precipitado em falar e ainda que nega a amizade e conhecimento de sua história como verdadeiro homem? Não. Então, nem eu.
E Judas, que cuidava da sacola de ofertas e roubava Jesus e os discípulos quando podia. Judas chega até criticar uma mulher pela atitude de louvor que teve em derramar perfume sobre Jesus. Judas achava que era desperdício. Judas não estava preocupado com o próximo. Ele tinha uma filosofia de vida diferente. Ele queria um reino, um libertador. Quem sabe? Ele queria Jesus como um presidente, como um governador, mas não um salvador e senhor. Ele queria usar o reino de Deus para construir o seu próprio reino. Quem sabe o interesse de Judas era se propagar, ser um orador, um deputado talvez, escritor de muitos livros. Ele não estava preocupado com gente. Então, ele foi descartado. Somos cheios de razões. O adversário usa as nossas razões para nos tirar do convívio da Igreja de Cristo. Estou dizendo, a Igreja de Cristo. Do convívio da nossa família, da nossa reunião familiar, da nossa reunião onde compartilhamos a palavra. Judas poderia, pela lógica humana, até ter razão. Claro, vamos vender este perfume e vamos dar aos pobres. Os pobres precisam mais que Jesus. O problema é a intenção do coração. Em uma ministração, um pregador dizia que a igreja é uma grande arca. Há bichos, animais por todos os lados e compartimentos desta arca. Quando se entra nessa arca, há um mau cheiro no ar. Mas mesmo assim, é a única coisa que flutua neste mundo. Apesar de problemas na Igreja de Cristo, até com princípios bíblicos e famílias com divergências de opiniões, igreja e família é a única coisa que ainda flutua neste mundo. Eu tenho que aprender a suportar, pois quero ser parecido com Jesus. Se não for parecido com Jesus, com quem sou parecido? Suportar não é concordar com o erro, mas é ter um pensamento e atitude como Jesus. Ainda que você erre, eu estarei perto de você, te amando, para te ensinar e te treinar. Eu me apego a você e não vou te largar. Quero você à minha mesa. Ceie comigo. Quero ouvir a sua voz. Quero a sua presença aqui. Faço questão. Espere um pouco. Você não entendeu ainda que eu te disse e te ensinei? Vou ministrar diferente. Vou ministrar em parábolas. Quero que você aprenda. Estou preocupado com você e quero tratar o seu coração. Olha que interessante. Davi, o homem segundo o coração de Deus, errou feio. Tinha boas intenções? Tinha. Era chamado por Deus? Sim, claro que era. Merecia ser rei? Merecia ser rei. Trouxe benefícios ao povo? Trouxe. Davi se torna algumas vezes como um crente, como se diz, um crente cabeção. Davi se esquece em momentos na sua vida de fazer, ele se esquece de fazer reflexões de si mesmo. Talvez estava mais preocupado com seu chamado em ser rei do que com sua vida com Deus. Talvez estava mais preocupado em fazer justiça do que ser justo. Este é o problema. Estamos muitas vezes mais preocupados com o nosso chamado, com o nosso ministério, com o nosso livro, nossa pregação, nossa igreja,
e perdemos a visão do eu, do ser e do nosso Deus. Nossa justiça é como o trapo de imundície. Nada vale, para nada serve. Davi tomou uma trombada de Deus. Você está se sentindo poderoso só porque eu te chamei, Davi? Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Isso se encontra em 2 Samuel 12, capítulo 12, versículo 1 ao 15. Deus está preocupado com gente. Eu aprecio cheiro de gente e cresço em meio aos transtornos da vida.